Ai, gente, que lindo! Chegou o nosso dia. Como eu falei aqui, eu estava com muita expectativa, com o coração assim, ó. Porque quando nós temos o que transbordar, o nosso coração se alegra. Na semana passada, ao fazer essa live, a Tati está aqui. Ao fazer essa live, eu trouxe aqui apresentando para vocês esse novo projeto. A live em si, ela é uma ferramenta onde nós conseguimos nos conectar, nos conhecer, transmitir algo, né? Não é só conhecimento, mas principalmente transmitir aquilo que já tem dentro de nós. Esse é o porquê que eu quero fazer esse novo formato de live. Hoje nós temos uma convidada muito especial e algumas lives irá ter participação de outras mulheres. O que temos em nós? Aquilo que transborda. Aqui não é o espaço entre quem sabe e quem não sabe, entre quem fala bem ou quem não fala bem. Aqui é um conjunto de mulheres que tem o mesmo objetivo, crescer, tem o mesmo objetivo de ver a vida de uma forma diferente. Toda vez que nós nos conectamos com história, sempre traz uma motivação, traz um olhar diferente para o cenário que nós estamos, ou para o cenário que já passou, ou para o cenário que nós também vamos viver ainda. Então, quando nós nos conectamos com a história de outras pessoas, nos fortalecemos. Em algumas lives eu trouxe aqui para vocês um pouquinho sobre transtorno de ansiedade, trouxe um pouquinho sobre a minha história, mas agora chegou a hora de nós conhecermos outras histórias e nós identificarmos e ali criar em nós uma expectativa de que sim, nós conseguimos sair da onde nós estamos, seja do formato da dificuldade que você vive. Então, bem-vinda ao Além do Espelho. Hoje, o nosso tema é quando você se vê além do espelho. E eu quero trazer para vocês essa reflexão porque o espelho em si, ele sempre coloca em nós muitos desafios. Sabemos que hoje em dia nós olhamos no espelho, mas nós não nos olhamos. Não sei vocês, mas nós temos uma facilidade, eu tenho uma facilidade de olhar no espelho, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Olhar o meu cabelo, olhar o que tem no meu rosto, se tá sujo, se a maquiagem saiu boa ou não saiu boa, mas poucas as vezes nós temos esse olhar no olho, no espelho mesmo, de olhar para nós, de ver a nossa trajetória, dizer assim, olha, hoje o dia vai ser bom para você. Olha, hoje tem mais uma oportunidade para você viver. Então este é o convite para você hoje, para que venhamos olhar no espelho verdadeiramente. Eu quero trazer aqui para vocês um pouquinho dessa convidada, antes de chamar ela para participar. Mas primeiro, dizer a todas vocês, meninas, sejam bem-vindas a essa live. Aqui é um espaço onde nós não criamos aquilo que é certo, cada um carrega a sua verdade, mas nós criamos um espaço onde nós acolhemos, onde nós dividimos experiência e principalmente nos fortalecemos. Sabemos a importância do fortalecimento da mulher. A mulher, quando ela consegue identificar quem ela é, consegue identificar aonde convive, as pessoas com quem está, isso traz muitas possibilidades de trazer melhoria para a nossa família, trazer melhoria para o ambiente que nós trabalhamos, identificar aquilo que é saudável e aquilo que não é saudável. É fortalecimento mesmo. Aqui não vai ter espaço onde quem faz mais ou quem faz menos, mas é o mesmo espaço de como mulheres identificar quem nós somos. Então, bem-vinda, eu sou a Jaqueline Silva, sou psicanalista, formada aqui de Portugal, em formação também do Brasil. Sou mãe e esposa, uma mulher apaixonada por história. A minha trajetória começou assim, ouvindo histórias. E isso não foi de agora, isso foi desde lá de trás. Se for me lembrar como criança, eu sempre fui observadora. Quando alguém ia vir comentar alguma coisa comigo, eu gostava de ouvir o outro lado também. E isso sempre fez os meus olhos brilhar, de compreender a história em si, não só o que a pessoa fala. Com isso veio fortalecendo ainda mais a minha trajetória para chegar até a psicanálise. Então passei por uma trajetória da onde nós trazemos empatia, acolhimento, sem julgamento, mas principalmente uma construção verdadeira
da nossa identidade. Quero colocar aqui para vocês da nossa convidada de hoje, que está muito especial. Ficamos nós duas com várias outras pessoas com muita expectativa, com o coração assim, ó, pulsando, mas com o coração disposto. É isso que nós fazemos. Quando nós trazemos um coração disposto, entendemos que aquilo que mudou em nós não pode ficar só em nós, nós fazemos isso, juntamos, nós compartilhamos e agregamos uma na vida da outra. Hoje eu quero te apresentar essa mulher, que eu coloquei aqui uma descrição dela, que vocês vão identificar bem na hora que vocês verem o rostinho dela. Ela é uma mulher fácil de reconhecer, não pelo que fala, mas pela forma como ela chega. Ela tem um sorriso leve, daqueles que acolhem, uma doçura que não é fragilidade. Ela é doce, ela é presente, ela é muito presente. É o tipo de mulher que sempre tem uma palavra de ânimo. Até no momento que ela acha que está na dificuldade, se você vir com alguma situação, ela vai lá e te anima. Ela esquece na hora sobre aquilo que ela está passando. E isso é transformador. Ela sabe escutar, ela se importa de verdade, ela acolhe verdadeiramente. Aqui em Portugal, ela se dedica em tempos de trabalhos sociais. Ela é uma mulher maravilhosa com um sorriso assim, ó, gigantesco. Ela tem um coração sempre disposto a servir. Ela ajuda e ela é disponível. Ela é divertida, ela é muito espontânea, ela é profunda. E esse ser profunda é o que torna ela tão verdadeira, uma verdade que ela carrega nela. E aqui, nem eu e nem ela estamos para ensinar, nós estamos para compartilhar. Não é sobre história perfeita, não é sobre ser perfeita nem perfeição, mas é sobre uma construção de mudança. A nossa vida é assim, ela tem que seguir com mudanças. E isso ela vai trazer hoje, essa mudança para você. Ela está aqui como alguém que se olhou com honestidade e escolheu viver uma vida em constante mudança, com mais verdade, com mais leveza e com mais consciência. E isso transmite muito em nós de que viver uma vida com leveza, viver uma vida com consciência não quer dizer que não vai haver tristeza, que não vai haver desafios, que não vai haver dias maus. Ao contrário, é ter a certeza que tudo é temporário. A tristeza é temporária, a alegria é temporária, mas vem da nossa escolha com consciência viver cada estação que nós estamos. Então, Tati, seja bem-vinda. Eu vou aqui te chamar presente. Gente, hoje realmente está muito precioso. Tati, bem-vinda, sua preciosa. Obrigada. Agora vocês vão ver que quando ela chega, não é a questão da fala, mas é a questão da presença que ela carrega, da alegria que é verdadeira, e principalmente vocês têm que ouvir o sorriso da Tati, gente. Uma hora eu vou ter que gravar o sorriso dela. O sorriso dela, se você estiver num momento ruim, pronto, vocês têm que ouvir o sorriso da Tati. Então, Tati, que bom ter você aqui. É uma honra para mim ter a sua presença. É um privilégio para mim também ter a sua amizade. E juntas podemos construir o que nós estamos construindo aqui nesse momento. Compartilhar, agregar, acolher e principalmente transmitir. Amém. Então, para começarmos, quando eu fui falar sobre o tema Além do Espelho, a Tati pegou assim, rapidamente, né, Tati? Pegou, falou, já que entendi o que é Além do Espelho. E hoje eu quero que você transmita o que é esse Além do Espelho para você. Primeiramente, muito obrigada, me sinto muito honrada pelo convite. Sou muito grata a Deus pela tua vida, pela nossa amizade. E para mim é uma honra estar aqui com você e com tantas outras mulheres. Quando a Jaqueline me passou o tema Além do Espelho, eu falei, uau! É algo sobre o qual eu vivi. E vou contar um pouco dentro do que para mim esse tema significa. Quando eu era criança, eu passei a minha infância e a minha adolescência ouvindo que eu era burra.
de pessoas muito próximas. E sempre quando eu pensava alguma coisa, eu falava algum projeto, eu falava alguma coisa, essa seria a frase. Burra. Você é burra. E no início eu ria, sorria, achava engraçado, para mim era algo assim, mas não. Aquilo ficou no meu inconsciente. E aquilo me trouxe uma ferida muito grande, porque eu comecei a ter crises de identidade. Eu comecei a fazer as coisas sem saber o que eu queria, eu não tinha propósito, eu não focava em nada. Absolutamente nada. Começava uma coisa, começava a ler um livro, começava alguma coisa, parava no meio do caminho. E teve uma fase da minha vida que eu comecei a me perguntar onde eu me encaixava. O que eu era, o que eu queria, quem eu era. E nessas crises de identidade, eu comecei a querer me encaixar sempre no mundo de alguém. Sempre no grupo de alguém. E não me encontrava. Era onde eu me feria, onde eu me machucava, porque eu tinha dificuldade de dizer não às pessoas, porque eu tinha aquele medo de ferir as pessoas, mas eu podia me ferir. Eu poderia deixar com que as pessoas me sobrecarregassem, mas eu não permitia ou pediria ajuda de alguém. E com isso foi passado o tempo, eu fui me perdendo. E ao imigrar, eu aprendi muita coisa. E esse período de transformação, ele doeu muito. Porque se transformar dói. Para você tomar um posicionamento, dói. Dói, mas depois você vai ver a diferença. E foi aonde eu comecei a me perguntar onde eu me encaixava nesse mundo, onde eu me encaixava, o que eu queria para mim. E eu comecei a me olhar no espelho. Eu me olhava no espelho e só via aquela Tati. Essa imagem que você tá, que a gente olha aqui e vê. Eu não conseguia ver além do espelho. E chegou um ponto da minha vida que eu vi aquilo passando, sabe, Jaqueline? Eu comecei a ver o tempo passando, os anos passando. E eu falando assim, eu não consigo ver aonde eu me encaixo. E eu comecei a ter algumas experiências, eu comecei a falar com Deus em algumas áreas da minha vida. E nesses projetos sociais que eu faço parte, esses projetos que a gente acolhe muitas pessoas, muitas mulheres, né? E eu comecei a ouvir muitas coisas e eu falei assim, eu já sei aonde eu quero chegar, eu já sei qual é o meu chamado, eu já sei aonde eu me encontrei. E eu falei, na psicanálise. E eu comecei a correr atrás, onde tinha a formação para eu fazer, e graças a Deus eu consegui encontrar. E quando eu comecei a fazer a psicanálise, eu comecei a ser tratada. Eu comecei a olhar para dentro de mim. Olhar no espelho não é você olhar simplesmente o seu exterior. Olhar no espelho é você olhar lá dentro. É reconhecer, é entender que você precisa. E foi dessa forma que eu aceitei, eu precisei e vi que eu precisava dessa mudança. Eu vi que eu conseguia. Eu via quem eu era de verdade. Não era quem as pessoas pensavam que eu era. É quem eu sei que eu sou e quem eu sei que Deus sabe quem eu sou. Então eu comecei a estudar, a começar a perguntar a pessoas onde tinha. E quando eu me olho no espelho, eu falo, eu consigo agora ver o meu interior. Porque a mudança, ela não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. E nós precisamos nos identificar em Cristo. Nós precisamos nos identificar como esposa, como mãe
E ao passar desse período, dessa transformação toda, eu fui percebendo essa Tati que hoje está aqui. E às vezes quando eu estou lá com o meu professor falando, ele às vezes fala comigo assim, ele fala assim, caramba, ele fala sempre, toda semana que a gente está fazendo a análise, ele fala essa mudança. E às vezes eu costumo até brincar com ele, eu falo assim, olha, e agora ninguém me para mais, só quem para é Deus, mas ninguém me para mais, eu quero ir embora. Eu quero ler livro, aquela vontade de ler livro, aquela vontade de entender, de perguntar, de assistir coisas, porque eu descobri essa identidade. Eu me permiti passar pelo esse tratamento todo. Eu me permiti e entendi que era questão do meu posicionamento. Eu precisava me posicionar. Uma pessoa com uma identidade ferida, ela não tem como ajudar uma outra pessoa. Ela tem que estar curada de dentro para fora. Não é? E foi dentro, né, nesse tema que a Jaque ela me passou, eu falei, uau, como é que eu vou falar para essas mulheradas a questão de olhar ali do espelho? E foi dentro desse tema que eu pensei em algo, e se a Jaque me permitir, eu queria fazer uma breve dinâmica com as mulheres, não estamos pessoalmente, mas eu queria fazer uma reflexão para você essa noite, nessa live. Esse espaço é seu. Obrigada, amiga. Não precisa, você pode colocar aí sim, não, mas não precisa responder nada para a gente responder lá. Eu quero que você faça isso no seu momento. Tem muitas pessoas que gostam de ouvir um louvor, alguma coisa, mas você pode fazer isso no seu momento e responder para você mesmo. Pegar um papel, uma caneta, escrever e dizer tudo que você precisa. E eu vou pegar aqui, eu improvisei algo aqui para a mulherada. Aqui tem um chapéu. E ao virar esse chapéu para vocês, eu queria fazer uma reflexão com vocês. Eu queria que vocês refletissem se vocês tirassem esse chapéu para a pessoa que eu vou mostrar para vocês. Não liguem do espelhinho lá dentro, porque foi que eu consegui improvisar, mas eu queria que você pensasse se você tiraria o chapéu para essa pessoa que eu vou virar agora para você. Esse nome é doce, porque sentimos o seu efeito. Você. Em nossa alma, nossa vida. Se você tira o chapéu para você, e por que você tiraria o chapéu para você? Por esse nome oramos. Eu queria que você meditasse nisso. E que você entendesse que você pode ir muito mais além do que você vê no espelho quando você se olha. Para que você venha se permitir essa mudança, essa transformação. Que você venha se priorizar. E se priorizar não é ser egoísta. Não é isso. Se priorizar é autocuidado. Se priorizar é você entender que você precisa dessa mudança de dentro de você. Você precisa se encontrar em alguma área. Em alguma área da sua vida você vai se transformar. Eu costumo dizer que quando eu estou conversando com algumas pessoas, e eu costumo dizer que o primeiro passo é reconhecer. Depois, você se permitir e se posicionar. Que eu tenho certeza que assim como eu me encontrei, você também vai se encontrar. Tem algumas novidades ainda que estão no forno, ainda não posso revelar, mas se Deus quiser, em brevemente vai sair do forninho essa novidade. Mas se permita, se olha no espelho. Além do espelho, é além do que você está vendo. Já apontando para o tempo. É isso mesmo. Tati, maravilhosa.
Mas eu queria que você deixasse só mais uma reflexão, que eu acho que muitas mulheres, elas têm essa dificuldade, mas que você encontrou e você está nesse momento. O que você começou a enxergar que antes você não via? Salva aqui na terra. Eu não conseguia enxergar E o chamaram de filho da eu, prostituição. essa Tati. Jesus estava aqui na terra. Eu não conseguia enxergar Seu nome. E o chamaram o meu potencial, porque eu deixava com que muitas das pessoas, a sociedade, falasse por mim. de demônios. E eu aceitava. Polarizam Eu pensava no que iam pensar, no que iam dizer. Tentava fazer com que as pessoas vissem ou acreditassem. Jesus. Eu volto a dizer de novo, a identidade ferida. Eu estava ferida. Então, hoje, eu posso dizer que é transformador. Quando você se permite ser tratada, quando você se permite que você precisa de cura, dessa cura interior, aí você consegue deixar com que isso floresça, com que isso transpareça e com que, através de você, você alcance outras pessoas, outras mulheres. A gente sempre fala, né, que não para em nós. É isso que é transformador, né, Tati? A gente começa com uma mudança que acha que vai ser uma mudança só em nós, quando nós vamos ver, tá tudo transformando. Sim. Tá tudo em movimento. Hoje mesmo eu estava com muita expectativa, porque quando eu trouxe esse projeto, é para trazer isso para vocês. Trazer a verdade mesmo e entender que o processo, ela não te tira nem da dor, ela não te tira de sentir sentimentos como tristeza, porque nós somos seres humanos e é natural. Mas quando nós identificamos, né, Tati? Quando nós sabemos que nós somos, entendemos o momento que estamos e a partir dali saber o que vamos fazer com este momento. Vamos ficar parado, vamos nos mover, vamos pedir ajuda, vamos ficar mais quietinho, saber a estação certa para isso. Mas eu também quero deixar mais uma perguntinha aqui para ti. Claro. Sabe por quê? A Tati, gente, ela tem muito que transbordar. A gente até brinca, né, Tati? Fala assim, que conexão é essa, amiga? Nós duas, né, ela também é estudante da psicanálise, e nós entendemos e enxergamos a psicanálise não é algo da moda do momento. Ela é uma entrada para você chegar em lugares que, se você não tivesse o conhecimento, se você não entender quem você é, você não consegue chegar. Olha o fato tão importante, algo que eu sempre trago aqui. Nós trazemos tanta definição para nós sem antes de nos conhecermos. A Tati, ela trouxe sobre a palavra burra, isso é forte. Eu sempre me trouxe como uma pessoa tímida. Eu até brinco sempre com as meninas. Gente, eu sou tímida. Tenho dificuldade com câmera. Mas, na verdade, não é a timidez, é o que está atrás dessa timidez. A insegurança, a questão de buscar uma aprovação. Nós vamos identificando mesmo o porquê nós estamos com tanta dificuldade de romper em áreas que nós temos o potencial de fazer ou chegar. Olha só, por causa de definição de palavras, definição de que as pessoas trazem para nós, verdade que essas pessoas construíram sobre nós e nós pegamos, né, nós agarramos a isso. E isso eu trago assim com muita sinceridade, porque vocês, algumas meninas que me conhecem aqui, outras aqui conhecem a Tati, eu vejo esse movimento gostoso aqui, é que para você trazer uma definição sobre você, primeiro, permita-se conhecer. Se você está em um cenário de que você está com muita dor, em um cenário que você não consegue sair, permita-se conhecer. Permita entender. Você está porque foi uma decisão, uma escolha tua,
Você está porque te colocaram nesse lugar. Se conhecer, conhecimento. Então, nós trazemos aqui como duas mulheres que passou pelo processo da transformação. É esse processo que nós entramos, né, Tati? Um processo de permitir. Se você não der a permissão para você, de nada acontece. Sim. A Tati também tem essa experiência, e nós conversamos muito, de que até pessoas para buscar ajuda, poucas pessoas buscam ajuda por si própria. Busca ajuda porque eu quero entender o marido, busca ajuda porque quer entender o filho, busca ajuda porque quer entender o local que congrega, o trabalho que faz. Mas e buscar por você? Eu até brinco, eu falo sempre com algumas meninas assim, a permissão de 1 minuto. 1 minuto para respirar, 1 minuto para pensar, 1 minuto para pausar. E algumas mulheres trazem um jeito assim, meu Deus, eu não consigo, eu não tenho tempo, 1 minuto. Mas se eu te falar que 1 minuto para quem está no hospital é uma eternidade. 1 minuto para quem acabou de receber um diagnóstico é uma eternidade. 1 minuto para quem perdeu alguém é uma eternidade. Mas nesse mesmo minuto, se alguém pedir a nossa ajuda, a gente sai correndo, abandona tudo e vai. Nesse mesmo minuto, se alguém falar assim, olha, vem fazer isso, e muitas vezes a pessoa nem quer ajuda, mas a gente que quer socorrer todo mundo, está lá fazendo. Em 1 minuto, tomamos uma decisão. Então, trazer esse 1 minuto também para nós. 1 minuto, realmente, para respirar. Ah, meu coração bate. Eu tenho vida, sou importante. A Tati trouxe uma palavra muito forte, assim, isso não é egoísmo. Egoísmo é a partir do momento que você olha só para você, fazer tudo funcionar em torno de você, a partir do momento que a outra pessoa não tem importância. Mas o olhar para nós é trazer essa importância que nós somos tão importante como cada um, né, que está aqui, cada pessoa que existe ao nosso redor também é importante. A Tati, ela conseguiu se olhar além do espelho, mas ela primeiro teve que se permitir, teve que romper. Vocês entendem que a estrutura das pessoas próximas, familiar, amigos, eles são fundamentais em nos levar a quem nós somos, mas também a perder quem nós somos. Esse aqui é o primeiro espelho que você tem que se olhar. Quem é você verdadeiramente quando se olha no espelho? Afinal, a Tati é uma pessoa extremamente inteligente. Extremamente inteligente. Obrigada. É uma mulher que ela realmente tem uma facilidade dela mesma, do acolhimento, de trazer palavras realmente que não é palavras vazias, é palavra de conforto, palavra de ânimo. Eu falo que antes dela falar, o sorriso dela já traz tudo isso. Por isso, quando eu fui falar, eu vou fazer a descrição da Tati aqui, o sorriso dela tem que vir em primeiro lugar. A Lídia conhece a Tati, sabe? Tati chegou, o sorriso dela invade ali, pronto. Já sabemos que a Tati está aqui. Amém. Então, Tati, para mim foi uma honra ter você aqui. Mas também eu queria que você deixasse um recadinho para essas mulheres que estão aqui. Ok. Tem uma coisa que eu gosto sempre de falar, a questão do medo. Muitas pessoas têm essa dificuldade por causa do medo, que tem medo. Nós somos seres humanos, é claro, sentimos medos. Mas o medo, ele não pode te paralisar. O medo, ele não pode te bloquear. O medo, às vezes, é bom porque ele vai te ajudar, vai te impulsionar. Eu vou com medo mesmo, mas eu vou. Eu vou com medo mesmo, mas eu vou tentar. Não é? A gente costuma dizer aquela frase, o não a gente já tem, vamos atrás do sim. Então é isso. É olhar o medo e dizer assim, eu tô com medo, mas eu vou assim mesmo. Mesmo sem saber como vai ser, o que vai dar. Mas eu vou. É isso. É coragem e persistência. E se permitir ser transformado. Sou muito grata. Maravilhoso, maravilhoso. Amém, minha amiga. Obrigada. Eu sou muito grata. Muito obrigada por poder estar participando dessa live. Creio que muitas outras virão.
creio que Deus tenha falado com essas mulheres que estão aí do outro lado, que Deus tenha tocado o coração dessas mulheres. E agradeço a Deus pela tua vida, quero agradecer por todas que estão aqui, pelas minhas irmãs, pelo meu irmão, por amigas, por meninas daqui da igreja, enfim. Eu quero agradecer a vida de cada uma aqui. Que Deus abençoe todo mundo e muito obrigada. E foi uma honra, viu? Eu falo, se tivesse um jeito de demonstrar, estaria soltando um monte de fogos aqui atrás de mim. Verdade. Gente, é isso mesmo. Olhem, cada pessoa que passa ao seu redor, às vezes nós estamos esperando pessoas que já, vamos colocar famosas, ou pessoas que nós achamos que a vida é perfeita, mas nós não olhamos quem está do nosso lado. Dê uma olhadinha para quem está do seu lado. Muitas vezes é essa pessoa que vai te estender a mão. Essa pessoa que vai ter um sorriso para te dar, uma mão para estender, um abraço. Se permita. Mulheres, nós temos que trazer essa permissão. Não esperem mágicas acontecerem. Se vocês não falarem, eu escolho mudar isso aqui, de nada vai acontecer. E principalmente, pode dizer, Tati? E já que também tem... aqui, eu queria também dizer uma coisa assim, bem importante, é que não se cobre tanto. Para que você não se cobre tanto, que você não venha cobrar tanto de você. Porque quando a gente cobra muito da gente, isso vai gerar um desgaste muito grande, um desgaste emocional muito grande. E isso vai nos trazer algumas consequências. Então, não se cobre tanto. Tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Maravilhoso. E também é algo que eu sempre falo e eu vou sempre repetir. Não tragam definições daquilo que vocês ainda não conhecem. Eu sempre falo que nós temos algo muito importante e algo que é tão especial, que é a nossa digital. Ninguém consegue passar por mim pela digital. Podem copiar a assinatura, né? Mas se pedir a digital, ninguém consegue. Nós temos a nossa digital, cada um. Nós temos na nossa formação 50% da mãe, 50% do pai, mas nós não somos eles. Muitas vezes nós paralisamos nesse olhar. Muitas vezes vejo uma família que não é funcional, muitas vezes passou por um trauma e trouxe uma definição de quem você é. E você, se não permitir se conhecer, você não vai saber verdadeiramente sentir essa paz, essa alegria de falar, não, eu sou assim, tá tudo bem ser diferente, nós somos diferentes mesmo. Tá tudo bem que eu não segui o mesmo formato da minha mãe ou do meu pai. Eu sou única. Eu tenho uma construção, eles foram importantes para que gerasse a minha vida. Mas não deixe que palavras nem pessoas tragam definições de quem você é. Nós somos únicos. Trago isso para vocês. 1 minuto do dia de vocês. Apenas 1 minuto. Eu respiro, eu olho, eu tenho algo em mim que toda vez que eu abro os meus olhos, eu falo, ó, mais uma oportunidade hoje. Eu respirei, olha, mais uma oportunidade hoje. A nossa digital é única. Não tragam definições. Se permita fazer assim como a Tati, assim como eu fiz, assim como várias mulheres que estão aqui que eu conheço, que se permitiram conhecer verdadeiramente e avançar naquilo que tem que ser, né, avançado mesmo. Quebrem barreiras mesmo. Essa parte, quando nós nos conhecemos, nós não nos cobramos tanto. Até nos permitimos, tem dia que eu falo, não vou me maquiar e tá tudo bem. Mas no outro dia eu falo, olha, vamos lá, Jaqueline, vamos, continuando aqui. É tudo mais leve. Novamente, não tem ausência de momentos difíceis. Mas também não se permita ficar nesse momento difícil. Não é, Tati? É isso. Não se permita. Eu não me permito. Não se permita. E eu também, a gente fala assim, vamos, vocês usam sempre, eu sei que vocês devem usar muita palavra assim, vamos enganar o inimigo? Vamos enganar o inimigo. É isso que é muito importante. Obrigada, Lide. E algo que trouxe muito, assim, profundamente, é que até na psicanálise,
tem uma parte que Lacan fala sobre um vazio que existe em nós, seres humanos, e ele fala que esse vazio já é uma construção natural, não é um defeito do ser humano. Mas, em outras palavras, ele não pode usar a palavra Deus, mas ele coloca a palavra Deus como se fosse um objeto, que só ele pode preencher esse vazio, nada mais. E quando nós não identificamos esse preencher esse vazio, nós acabamos substituindo por outras coisas. Às vezes por relacionamentos que não são saudáveis, substituímos por trabalho, trabalhar. Substituímos em querer ser perfeito porque o vazio é tão grande que buscam a perfeição. Então entenda bem quem você é. Deixe esse vazio aqui ser preenchido, passe pela mudança, que até no momento difícil, pode ter certeza que nós sentimos o consolo que nós temos que sentir, nós sentimos o abraço que devemos sentir, nós sentimos o avivamento, né, a esperança, o desejo de chegar em algum lugar. Obrigada, Simone. E aí a certeza, principalmente quando perdi, nós como família veio aquela assim, agora descansa, mas em brevemente nós vamos ver. Porque o nosso vazio aqui, que antes se chamava vazio, ficou preenchido. Então hoje eu venho também trazer para vocês isso, meninas. Se está sentindo algum vazio, entendam bem esse vazio que vocês estão sentindo. Permita-se conhecer, não aceite estar no lugar onde vocês estão e abrace entender quem você verdadeiramente é. Essa foi a nossa live de hoje. Tati, obrigada. Obrigada por ter dito sim. Obrigada por falar, vamos nessa, amiga. Esse foi o nosso primeiro encontro com participação. Meu coração está extremamente grato. Por quê? Quando até trazemos o autoconhecimento, pessoas certas vão andar com você. Pessoas que vão te levar a chegar em lugares que muitas vezes nem você enxerga. É isso que a amizade faz. De muitas vezes você não tá vendo o seu potencial, a amiga falar assim, que é isso, amiga? Vamos lá, levanta. Teu lugar não é aí, não. E eu tenho pessoas aqui maravilhosas que têm caminhado com a gente, têm falado assim, ó, continue. Vai. Tem dias que não são fáceis, aí a amiga fala assim, que é isso? Tu já nasceu pra isso, né, Tati? Já nasceu pra isso, mulher, já tá pronta, que isso? Desânimo pra quê? Verdade. E assim nós seguimos. Foi uma honra ter você aqui. E esse é o primeiro de muitos que irá acontecer. Amém. Porque nós temos muito que transbordar, porque não é sobre perfeição, mas é sobre mudança constante. Então, ó, um beijo. Obrigada. Meninas, obrigada por ter participado. Continue aqui comigo, com a Tati. Segue a gente aí, porque coisas lindas estão vindo. E coisas lindas estão sendo transformadas também. Então, eu agradeço vocês por ter participado mais uma live de hoje. E meninas que eu conheço, as meninas que eu não conheço, um beijo enorme para vocês. Simone, você está no nosso coração, né, Tati? Simone está aqui. A Daiane, você, olha, está assim no nosso coração. Tem meninas que foram as minhas pacientes que tá aqui também, que são preciosas demais, que não acabou ali a questão, elas falaram, não te abandono não, Jaque, onde você for, tô indo. E elas estão aqui comigo, a Ana, tem a André também. Então, um beijo enorme, obrigada pelo carinho. A Elaine também, um beijo e tenham uma boa noite, meninas. Então, até a próxima. Próxima, tchau, gente, obrigada.